Graça e paz da parte do Senhor Jesus para a sua vida e para toda a sua família. Sejam todos bem-vindos ao nosso discipulado de hoje e eu tenho confiança de que Deus tem uma palavra especial para você. O tema de hoje é impressões. Provérbios capítulo de número 1, verso 32 diz assim: aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Você é uma pessoa que se preocupa como os outros veem você? Você é uma pessoa que repassa uma imagem positiva para as pessoas ao seu redor? A Bíblia nos ensina nesse texto que cada um de nós somos uma referência para os outros. E por isso, a forma como nós nos comportamos é muito importante. Como nós agimos é importante diante de algumas situações e conta muito. Outro dia, enquanto eu caminhava pela rua, alguém me chamou a atenção e me disse assim: você viu aquilo? E então eu respondi: nem reparei. A pessoa retrucou dizendo: isso é uma vergonha. E eu fiquei tão constrangido, imaginando coisas diferentes, sem saber o que realmente era aquilo que a pessoa enxergou e que queria me mostrar. Observe, impressões erradas, quando elas são compartilhadas, elas podem nos custar muito e muito caro. Impressões negativas, por exemplo, nos faz tomar decisões ruins e até precipitadas. Impressão é premeditar uma opinião sobre uma determinada situação ou pessoas, e nem sempre isso tem provas. É ficar apenas na impressão também não é algo seguro e pode ser muito perigoso. Porque as nossas impressões ela têm muito a ver com a nossa personalidade, com o nosso sentimento, com a respeito que aquilo que nós estamos sentindo naquele momento, aquilo que nós estamos imaginando do outro. E nem sempre aquilo que nós imaginamos do outro é o que é na verdade. E muitas vezes nós nos confundimos com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E são essas resoluções que são criadas a partir de uma impressão. Então a apresentação, a preparação e a nossa experiência, ela permite que a nossa impressão ela mude sobre determinados fatos e acontecimentos. E até sobre uma pessoa. É muito comum alguém nos dizer assim: olha só, eu tinha uma impressão diferente sobre você. Isso já aconteceu contigo? Comigo diversas vezes. Muitas impressões, elas são inspiradas pela arte de julgar o outro e até uma situação. Então, muitas vezes nós podemos até estar correndo o sério risco de trocar o certo pelo errado por causa de uma má impressão. Aquilo que é verdade por uma mentira, justamente porque não compreendemos direito os fatos. Às vezes, vale até a pena esperar um pouco mais para tirarmos as nossas conclusões. E essas impressões ou impressão pode surgir por alguns sentidos. Pode ser pela aparência, pode ser pela ação da própria arte de julgar o outro ou uma determinada ação do próprio ponto de vista. A impressão ela está ligada às nossas emoções, às nossas pretensões, aos nossos interesses. E nem sempre nós conseguimos enxergá-la com profundidade. Muitas vezes elas são superficiais. Os nossos conceitos, quando nós concluímos uma ideia simplesmente pela maneira de como nós estamos vendo, enxergando determinada coisa. As nossas impressões, ela tem uma causa, ela tem efeitos através dos nossos sentimentos, como eu disse. Então, nem toda impressão é uma fonte de conhecimento e nem sempre serve de análise. Por isso, muitas vezes nós nos frustramos porque tiramos conclusões erradas por causa dessas nossas impressões. Não podemos afirmar que todas as nossas impressões elas são verdadeiras ou que elas sejam brilhantes. Algumas vezes a impressão é importante apenas como uma medida de prevenção e de cuidado. Às vezes a impressão ela impele desconfiança, às vezes zelo, atenção, cautela. Evidentemente essas impressões elas lembram-nos algumas situações
e nos fazem comparar com conceitos já vividos. Ela tem ligação com alguns planejamentos, com algumas frustrações da nossa vida, com alguns sonhos e até fundamentos com o nosso passado e com o nosso presente. A impressão ela pode ser um sinal de alerta. À primeira vista ela pode ser empolgante, mas também ela pode ser desastrosa. Essas reações elas podem mudar com o nosso tempo. Impressões elas podem agir como um contra-ataque pessoal. Tem gente que olha para você e diz: eu já não gostei de você, nem te conheço. Ou talvez ela diga: eu estou apaixonado ou apaixonada por você, mesmo sem te conhecer direito. Olha, observe, não é necessariamente conhecer o outro, mas o outro precisa ser conhecido e as pessoas precisam te conhecer. Simplesmente nos basta olhar, mas algumas pessoas dessa forma já concluem alguma coisa, alguma imagem que lhe foi repassada sobre você. Isso acontece diariamente conosco. Você já teve uma experiência da ação e reação? Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Quando eu vi aquela pessoa entrar no estabelecimento, eu tive uma sensação de mal-estar. Isso é uma impressão. Outro exemplo, ao ouvir aquelas palavras, eu tive uma impressão ruim, de algo negativo que iria acontecer. Também é uma impressão. Outro exemplo, essa moça é tão delicada e ela me impressiona tanto com a sua beleza. Você sabe que muitas das vezes as aparências nos enganam. Outro exemplo que nós poderíamos compartilhar: as amizades do nosso filho não nos permitem confiar nele, porque não parecem boas para ele. Isso, certamente, você que tem filho ou filhos como eu, certamente você já passou por uma experiência como essa. Queridos, são muitos exemplos que nós poderíamos aqui dar para você. Mas a impressão ela serve de alerta também. É uma função do nosso discernimento. Mas apesar de não sermos tão assim convencionais sobre todos os assuntos que concorrem ao nosso redor e nos cercam e eles nos envolvem, mas muitas vezes nos surpreendem com algumas ideias, diferenças e opiniões. Por isso que as impressões também elas são importantes. Pelo fato de não queremos arriscar, nós optamos por permanecer na linha da impressão, em busca de uma compreensão melhor de nós mesmos e para os outros. O que isso tem a ver com a nossa célula, com a nossa igreja, com os nossos discipulados de hoje em dia, com a nossa vida do dia a dia? Jesus nos alertou para tomarmos cuidados, muitos cuidados com as pessoas que usam disfarces, máscaras. Às vezes as pessoas se aproximam de você e você tem uma impressão boa, mas elas, no profundo, elas são pessoas más. Você precisa tomar muito cuidado com isso. Realmente nós não podemos agir nos dias de hoje com inocência, assim como nós também não podemos excluir o próximo simplesmente por aquilo que nós julgamos dele. A coerência, o cuidado devem andar juntas. Impressões erradas causam confrontos, prejuízos, desafetos, causam perdas. Impressões certas também podem abrir portas, podem construir relacionamentos duradouros. Então a verdade, eu sempre digo para as pessoas que ela tranquiliza qualquer pessoa e situação. Portanto, não priva a verdade em troca de suposições causadas por impressões. Nem sempre eu acerto todas as impressões que eu tenho a respeito dos outros. De modo muito particular, muitas vezes eu tive que pedir perdão pelo modo como eu agi ou por aquilo que eu pensei, a forma condenadora como eu impus sobre o outro sem conhecer. É difícil identificar a outra pessoa só pelo olhar, só por aquilo que a gente vê. Por exemplo, eu disse no início da minha palavra pastoral hoje, que a seguinte frase que ocorreu naquela minha caminhada do outro, para mim foi esta: você viu aquilo? Eu não tinha visto nada, mas já imaginei uma série de coisas. Isso acontece conosco diariamente. A gente quer analisar as coisas pelas impressões
e se esquece de que cada indivíduo tem o seu valor próprio. Existem cerca de 7 bilhões de pessoas em todo o mundo e nenhuma delas são iguais. Por isso que as impressões podem nos constranger ou como também pode nos fazer acertar quem o outro é. Então eu quero terminar essa minha palavra perguntando para você: você é uma pessoa que causa boas impressões ou não? Às vezes o currículo do nosso indivíduo ou do indivíduo que está ao nosso redor, ele é até bom, mas se ele não nos causa uma boa impressão, nós o julgamos de forma ruim. Então tenha muita atenção nisso, como líderes de igrejas, como líderes de células, como pessoas comuns no dia a dia, dentro da família, fora da família, no trabalho. Como líderes, nós precisamos transmitir muita confiança para o outro, ter uma reserva boa e maior para ter intimidades, demonstrar respeito e submissão. Nós devemos frequentar a igreja e aprender com as pessoas diferentes que pensam diferentemente de nós. Ter compromisso com a célula, viver tudo o que se ensina nela, ter uma linguagem de amor, tanto no falar quanto no agir. O inverso disso não é ser líder, não é ser uma pessoa simples e comum. O que você é por dentro, você tem que transmitir para fora. Mas o que há dentro de você é mais importante do que os outros veem do lado de fora. Então, eu encerro a minha palavra orientando você como pastor, como líder, a você que hoje me assiste através por esse meio de comunicação. Não tente ser o que você não é. Não tente ser aquilo que você não é. E também não julgue as pessoas por aquilo que você não a conhece. Certamente as impressões podem nos fazer crescer ou podem nos destruir. Pense nisso. Talvez hoje você foi cercado por uma impressão negativa, um julgamento desnecessário e você hoje está sofrendo por causa disso. Então se liberte hoje desta má impressão e deixe Cristo transparecer através de você. Vamos orar juntos? Você que precisa causar uma melhor impressão, uma boa impressão. Talvez as pessoas não te conhecem bem, mas elas te julgam de uma maneira errada. Eu quero pedir ao Senhor que abra os olhos espirituais para que essas pessoas possam enxergar o melhor que há em você. Oremos. Pai querido, eu quero orar por essa pessoa que ouviu essa palavra, que entendeu o chamado, que entendeu o propósito, Senhor. Que as nossas impressões elas possam comover as pessoas que estão ao nosso redor, que elas possam reacender a chama do amor, da esperança, da comunhão, ó Deus, da coinonia entre os irmãos e irmãs da fé. Senhor, que esta palavra possa refletir na vida de muitas pessoas que talvez, Senhor, se esqueceram de quem são, de quem elas são, mas, Senhor, agora que elas possam olhar para dentro de si e enxergar valores especiais, valores que podem mudar para melhor a vida dos outros também. Eu libero essa palavra de vitória em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia, que você continue, por favor, compartilhando essa palavra para muitas pessoas que você conhece, que precisam mudar de posicionamento. Compartilhe sempre os nossos vídeos, porque esse é o nosso propósito, levar uma palavra de fé, de esperança a todas as nações. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, cause sempre uma boa impressão, pois o que há dentro de você é melhor do que as pessoas veem. Deus te abençoe em nome de Jesus.